Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou contar pra vocês como se deu o nosso processo de mudança. Como foi que a gente saiu do Maranhão, foi pra Bahia, como a gente saiu da Bahia e viemos pra cá, pra Paraíba. Se a gente vai ficar aqui na Paraíba, eu não sei. A gente vive uma incerteza. Mas basicamente foi assim. O meu esposo, ele teve ele recebeu, né, uma proposta de trabalho e tal. E desde então a gente já sabia que ia para Bahia, né? Desde o início essa proposta seria para a gente ir para Bahia. E aí eu não tinha muito a perder, né? Porque a gente estava lá no Maranhão, a gente vivia uma monotonia grande, né? Eu não conseguia emprego, como eu já falei que eu sou enfermeira, mas eu não atuo, nunca atuei, né? Eu queria trabalhar. Aí por que não? Né? Por que não? Peguei e aceitei. E aí o meu esposo sempre perguntava, né? Tu tem certeza que tu quer ir? Tu tem certeza? Eu quero. Eu quero ver se eu consigo um trabalho por lá e tal. E detalhe, grávida, né? Eu estava grávida. Tava com uns 4, 5... Não. Foi em fevereiro, eu tava com pouquíssimo tempo de gravidez. Pouquíssimo. E aí a gente já sabia que ia em maio, né? Íamos em maio pra Bahia. E aí a gente começou a se preparar, né? Principalmente psicologicamente. E aí eu tava eufórica demais, muito eufórica. Ai, meu Deus, eu vou embora, é vida nova. É vida nova, eu vou arrumar um trabalho, não sei o que, não sei o que. Aí tá. Gente, a cada loucura que me aparece. Eu fiquei muito ansiosa, cara. Muito ansiosa mesmo. E começamos né, a ver como era que a gente ia fazer com os móveis, com o eletrodoméstico, porque na Bahia é 110, lá no Maranhão é 220, nessa questão de eletros e tal. Eu comecei a doar algumas coisas, né, pequenas coisas, sanduicheira, não sei o que, doei alguns, liquidificador, ferro. Outros eu vendi, outras maiores que estavam seminovos. Airfryer, geladeira, essas coisas. E aí tá, maio chegou, que era o mês da nossa viagem, a gente começou a se despedir dos amigos, eu tava muito eufórica, já tava com uns 4 meses de grávida, 5, nem lembro. E, gente, foi muita loucura mesmo. A viagem em si foi um caos, né? Quando chegou lá em cima mesmo, pressão, a gente foi de avião, né? As coisas foram de transportadora, pouquíssimas coisas que levam pra Bahia, tá? Pouquíssimas. Sofá que tava novo, pouquíssimas coisas. Eletrodoméstico não levamos nada. E aí, quando a gente foi, que tava nas alturas, comecei a sentir uma pressão desgraçada no ouvido. Muito forte, sabe? Doendo muito o meu ouvido. Tem uma otite, né? Fora que eu não preparei nenhum lanchinho pra me levar grávida. Não preparei nenhum lanchinho pra me levar, comecei a sentir enjoo, com fome, né? Enfim, foi um caos. Chegamos na Bahia, as nossas coisas não chegaram. As nossas coisas simplesmente não chegaram. A transportadora não chegou. No outro dia, na Bahia, era feriado. Ou seja, a gente ia ficar 2 dias, 1 dia e meio, né? Na lata, mano, na lata, sem nada, assim, chegamos só no apartamento, sem nada, nada. E agora? Aí tá, essa minha amiga que morava lá na Bahia, Lauro de Freitas, para ser mais precisa, ela me chamou pra ir pra casa dela, que eu comentei com ela, amiga, minhas coisas não vão chegar, não chegou, enfim, ela me chamou pra gente dormir lá, e eu fui. Eu tava morrendo de vergonha de ir pra casa dela, mas eu fui, né? Aí passamos a noite lá. No outro dia, era feriado, mas meu esposo ia trabalhar assim mesmo. E passamos o outro dia. Nossas coisas só foi chegar no 3º dia. Aí lá vai nós, né? Fui pra casa, arrumar as coisas, enfim. Foi um caos do começo ao fim, na Bahia, né? Como as coisas chegou no 3º dia, fui arrumar tudo. Ficamos sem alguns eletrodomésticos porque fui para comprar e na loja era muito caro. Compramos pelo aplicativo, algumas coisas demorou para chegar. Mano, foi horrível o primeiro mês na Bahia. Aí à medida que o tempo foi passando, fui organizando as coisas, a gente saía para comprar umas, esquecia,
tinha que voltar. Na Bahia é muito grande, a Bahia é enorme, tudo é muito longe, né? E tudo é muito caro. Andar de Uber na Bahia é caro porque as coisas se tornam muito longe. E aí pesa, né? Pesa no bolso. A gente gastou muito na Bahia. Enfim. Quando as coisas estavam começando a se clarear, eu já estava começando a me localizar, pré-natal tava tudo certinho e tal. A gente recebe uma bomba. Vocês vão se mudar de novo. Eu, como assim, gente? Meu esposo recebe uma notícia, né? Que a gente ia se mudar pra cá, pra Paraíba. Cara, eu fiquei muito preocupada. Eu fiquei muito preocupada porque eu tava com 34 semanas de grávida, eu já tava prestes a parir. Mano, eu fiquei enlouquecida, né, de preocupação. Com a menina, com a Giovana, a bichinha, conseguimos uma escolinha lá pra ela, uma escolinha pública. E ela também não se adaptou muito na Bahia. Eu digo, meu Deus do céu, a menina ainda nem se adaptou e a gente já vai fazer outra mudança, né? E aí eu fiquei muito preocupada, não contei pra ninguém, né? A minha preocupação, meu esposo também estava muito preocupado com essa questão, que a gente ia ter que se mudar de novo. Não deu certo lá, né? Na Bahia, no trabalho dele, enfim. E aí, antes de eu parir, já estava tudo certo pra gente vir pra cá. Estavam só esperando eu parir. Eu digo, agora lascou. Meu Deus do céu, não sei o que é pior. Se é ir grávida do jeito que eu tô, ou se é só esperar parir. Como assim? De puerpério. Eu tô no puerpério. Como é que eu vou enfrentar uma mudança? Eu digo, a segunda opção é a menos pior. Enfim. E aí eu pari tudo certinho. Nossas passagens já estavam compradas. A gente já sabia exatamente o dia que viria, né, pra Paraíba. E aí tá. Pari, né? Tive a minha filha no dia 1º de outubro. 1º de outubro, eu queria muito ter normal, muito mesmo, por causa da recuperação. Eu já sabia que ia viajar, eu não queria enfrentar uma cesárea, né? Justamente por causa disso, eu queria muito ter normal, mas ela não nascia, o meu tempo tava acabando e a menina nada de nascer, misericórdia, é agora. Fomos pra cesárea, né? E aí deu tudo certo, a cesárea foi bem tranquila, tive ela no dia 1º de outubro. Nossa viagem estava marcada pro dia 25, né? No meio do furacão, no meio do puerpério, sozinha por lá. Eu, nesse meio período, eu já tinha feito umas 2 amizades que foram essas amizades que me salvaram, né? E aí, no meio do furacão, no meio do puerpério, enfrentamos outra mudança pra cá, pra Paraíba. Nossa, cara, muito difícil, muito difícil. Mas tudo bem, arrumamos nossas coisas, viemos. Quando a gente chegou aqui, eu tive que ficar num hotel com as meninas, enquanto a gente procurava um apartamento, porque nem isso a gente teve tempo, né, de procurar um apartamento. Ficamos num hotel, eu fiquei confinada, né, porque o esposo tinha que ir trabalhar. Fiquei nesse hotel durante 10 dias. 10 dias, sozinha, com essa menina. Mano, a gente só não surta porque Deus não deixa, né? Mas eu sou uma pessoa muito ativa, sabe? Gosto de estar fazendo isso, fazer aquilo, enfim, cuidar da minha casa, amo. Então, assim, foram 10 dias insanos para minha saúde mental, né? Só assistindo. A mais nova, cheia de energia para gastar e não tinha como. Por quê? Porque tínhamos acabado de chegar, eu tava recém-parida, né, e cuidando de uma bebê, o esposo saía de manhã, só chegava de noite. Não tinha nada, nem ninguém. Aqui não tinha ninguém, mas lá na Bahia ainda tinha essa minha amiga para me estender a mão. Aí conseguimos um apartamento, que foi esse aqui, o primeiro que a gente conseguiu foi logo esse, né, que a gente tá hoje. Aí viemos pra cá, depois de 10 dias viemos pra cá, ajeitamos nossas coisas. Pausa para um detalhe importante. No Maranhão, a voltagem é 220. Na Bahia, 110. Na Paraíba, 220. Ou seja, se lascamos, né? Bem aí. Assim, uma troca de eletrodoméstico que a gente
meio que perdemos algumas coisas, né, quando trouxemos da Bahia. Eu não tive tempo, gente, não tive tempo pra... Ah, porque tu não vendeu? Mano, como? Vender como? Não tive nem tempo pra vender minhas coisas, né? Primeiro porque, aliás, eu tava grávida, né, finalmente, pensando nessa viagem, meu Deus, como é que vai ser, não sei o quê. E também porque eu tava usando minhas coisas, né, eu ainda tava por lá, tava usando... pari a menina, depois que eu pari, eu ficava imaginando na viagem, começar a organizar as coisas, enfim, não tive tempo para vender nada. Então a gente trouxe liquidificador, ferro, coifa, outras coisas que a gente tinha comprado, a gente trouxe tudo. E aqui eu não tinha como usar, né? Que aqui é 220. Ou seja, só aí a gente perdeu já várias coisas. Tivemos que comprar outras. A geladeira a gente ainda comprou um transformador, né? Um transformador é para um aparelho eletrodoméstico. Então, geladeira tem um transformador dela, que fica lá de trás dela e tá tudo bem. Agora, nos outros, como é que a gente ia usar transformador? Porque eu tenho uma criança, 2 crianças em casa, né? É perigoso usar essas coisas. Aí aqui, até hoje, eu tenho coisa que a gente trouxe da Bahia, né? Elétrico. Se perdeu. Então, assim, desgasta. Além do desgaste físico das coisas, tem todo um desgaste, né, por parte da gente. Enfim, foi esse caos aí que a gente enfrentou. Aí chegamos aqui, eu fui arrumar as coisas e tal. Aqui na Paraíba, eu consegui me adaptar melhor, porque era muito parecido com a minha terra, né, com São Luís. É pequenininha, o clima, tudo é muito parecido com lá, né. As coisas são muito perto. Dá pra você ir andando pra vários lugares, né? E na Bahia não, eu não consegui me adaptar logo de cara. Demorei mais pra me adaptar, né? As coisas são tudo muito longe. Eu com 2 crianças, pediatra, muito longe. Eu morava numa cidade, bem próximo de Salvador, né? Bem pertinho. Só que, basicamente, como Salvador é muito grande e a Bahia também, a cidade que a gente tava e tal, tudo se torna muito longe. Então, pediatra era muito longe, meu médico, onde eu me consultava, fazia pré-natal, era muito longe. Tudo se tornava longe, né? E aí eu com 2 crianças ficava muito difícil. E eu demorei mais para me adaptar lá. Mas a Giovana não se adaptou na Bahia. Ela chorava muito, ela queria ir embora, ela queria os colegas, ela queria ir para a escola, né? Para a escola dela. E aqui ela se adaptou mais rápido também. Eu acredito que pelo fato da irmã também, né, ajudou bastante nessa adaptação dela. Mas foi difícil. Foi difícil. Eu sem nada, sem ninguém, meus familiares tudo longe, né? Eu achando que ia ser sussa, eu achando que ia ser massa. Foi uma loucura. Então, assim, eu queria muito sair do Maranhão, basicamente para tentar um trabalho. Gente, dá onde se passa isso na minha cabeça. Ia tentar arrumar um trabalho numa cidade nova. Ai, meu Deus, a gente mal consegue fazer uma amizade, imagine. Enfim, e aí de uma coisa que era um objetivo meu, era um sonho meu, arrumar um serviço, quase que virou um pesadelo, né? Porque eu me vejo sozinha, né? É muito só, é uma vida muito solitária mesmo. E foi isso, né? Hoje eu não se passa mais isso pela minha cabeça, até porque não tem nem como, né? Pensar em trabalhar fora, enfim, não tem como trabalhar. Mas, então assim, eu vivo basicamente o hoje, né? Não espero pelo amanhã, o amanhã Deus pertence, se a gente vai ficar aqui ou se a gente vai sair, eu não sei, né? É uma incerteza grande, é uma incerteza. Mas quais são os planos de vocês? Os planos da gente é ficar, mas se a gente vai ficar, já não sei mais de nada. Enfim, e aí eu vivo basicamente o hoje, não tem como eu sair para trabalhar, não tem como eu deixar as meninas com quem nem conheço, com quem nunca vi, não tem. Minha rede de apoio é 0 por aqui, 0. Só eu e Deus. Mas eu tô feliz, eu sou muito feliz aqui. É uma cidade muito legal, muito limpa, organizada, segura. Eu sou muito feliz aqui, de verdade. E eu agradeço muito a Deus pelas loucuras, pelas experiências. E é aquela coisa, né, gente? Quem não arrisca, não petisca. A vida é isso, correr riscos.
Se a gente tivesse ficado no Maranhão, eu acho que com o tempo a gente ia se perguntar, e se eu tivesse ido pra Bahia? E se tivesse dado certo? Enfim, nossa vida no Maranhão tava bem monótona, a mesma coisa sempre, nada de novo acontecia. E aí a gente quis correr os riscos, né? Estamos aqui hoje, amanhã eu já não sei, porque é uma incerteza grande que a gente está vivendo. E basicamente foi isso, né? Muita loucura, muito auê, com 2 crianças. E é isso, gente. Não tenho medo da mudança, não tenho medo do novo, não tenho medo de arriscar, porque isso é transformador, sabe? Nunca mais você vai olhar para trás e vai ver uma pessoa lá que ficou, ai meu Deus do céu, eu tô com medo, não sei o que. Vai, só vai, deixa a vida te levar. A vida é isso, né? É muito rápido, a nossa passagem aqui é muito rápida. Então, se permita viver, se permita se arriscar, lógico, né, com responsabilidade. A gente já foi para essa cidade nova com um emprego garantido, né, com crianças e tal. Não vão ser doidos também de, né, pegar seus filhos, enfim. A gente descobre uma força interna muito grande. E hoje eu tô preparada para o que deve é. Para o que deve é. É isso. Se essa história motivou alguém a começar, a recomeçar, então já curte aqui o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal. Vou trazer mais histórias doidas. É muita loucura para uma família só, gente. Muita loucura. Já se inscreve no nosso canal. Beijos. Obrigada por assistir.